Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Hoje eu vou trazer um bate-papo com minha grande amiga e parceira, Milena Serra. A Milena, ela é especialista em oratória e em conversas difíceis à luz da comunicação não violenta. Para segui-la, vocês podem encontrá-la no LinkedIn e no Instagram, procurando por Milena Serra. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou a Vânia Moraes Troiano, coach, mentora, especialista em comunicação não violenta, resiliência científica e segurança psicológica, facilitando diálogos para conversas empáticas, co-criando no desabrochar da consciência e na construção de times psicologicamente seguros. E aí, Milena, vamos lá. Me conta, o que te levou para esse lugar de oratória e conversas difíceis? Foi uma coisa nova sua que eu descobri. Oi, Vânia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você hoje. O que me levou para esse mundo da oratória e das conversas difíceis, na verdade, foi a minha dificuldade em falar em público e em ter conversas difíceis. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extremamente fechada. Eu morria de medo de falar em público. Eu costumo contar nos meus treinamentos, nas palestras, o quanto que isso me custou na minha vida também, porque eu estava em 2011 por aí, eu estava num trabalho que eu gostava muito e eu era convidada ali, era uma associação pequena, então eu respondia diretamente para a presidência e ali eu era convidada para dar palestras, para fazer apresentações, para trazer ali mais associados para aquela organização. E eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha pavor de falar em público, e ali começou a realmente ser muito desconfortável para mim. Eu comecei a entender que eu não podia estar ali porque eu não conseguia vencer naquele momento aquele desafio. Eu acabei saindo dessa associação ali em meados de 2013 e fui para um outro lugar, para uma outra associação, onde não demorou muito para esse desafio aparecer de novo na minha vida. Então, eu Ou precisava dar seja, palestras. ou seja, você não olhou, não pesquisou, voltou de novo para você. E Exato. aí? Aquele ciclo que volta para a nossa vida, enquanto a gente não resolve, ele continua voltando para a nossa vida. Então, eu, em determinado momento, não por eu ter feito meu marketing pessoal, mas por outras pessoas terem feito para mim, porque eu realmente não conseguia me posicionar, eu tinha essa dificuldade, eu acabei assumindo ali uma posição de gerência dessa associação, depois de alguns anos, e ali eu ganhei um processo de coaching, na verdade dois, um processo de coaching individual e um processo de coaching em grupo. E ali eu comecei a trabalhar muito o meu autoconhecimento e comecei a entender de onde vinha esse medo de falar em público e comecei realmente a destravar. Foi ali, desde então, desde 2017, que eu venho trabalhando muito autoconhecimento e venho destravando cada vez mais. Eu falo que é um processo que é para toda a vida. Então, não é que eu não tenha mais medo de ter conversas difíceis. Às vezes dá aquela dorzinha de barriga, só que hoje eu sei lidar com esse medo e eu sei como conduzir essa conversa com muito mais tranquilidade, com menos ansiedade. Então, foi assim a minha história, foi assim que eu caí nesse mundo da oratória e das conversas difíceis, porque eu superei essas dificuldades e a partir dessa superação eu entendi que eu queria ajudar outras pessoas a passarem fazerem esse caminho, essa caminhada que eu venho fazendo desde então. Então, em 2019, eu fiz uma transição de carreira e comecei a apoiar pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm dificuldade para ter conversas difíceis. Isso é um pouco da minha jornada aí com a oratória e as conversas difíceis, Vânia. Legal. E aí, como é que a comunicação não violenta entrou na sua vida? Ah, essa pergunta é muito interessante. O que aconteceu? Quando eu redescobri, eu costumo brincar que eu redescobri o poder da minha voz, eu comecei a me posicionar. E aí é como se tudo aquilo que ficou entalado por muito tempo na minha garganta eu quisesse colocar para fora. E muitas vezes eu fazia isso de uma forma até agressiva. E aí o que aconteceu? Eu estava ainda trabalhando nessa organização, eu fui em um evento para fazer networking, para ampliar minha rede de relacionamentos, e nesse evento tinha uma palestra de comunicação não violenta. E meu primeiro ímpeto assim foi de falar, caramba, eu não preciso disso porque eu não sou violenta. E aí, quando a pessoa começou a fazer ali a palestra, não deu 2 minutos, eu falei, cara, eu sou muito violenta. Eu comecei Você a me me lembra, reconhecer em tudo que ela estava você falando.
Você me lembrou aquele livro do Auro Gandhi, A Virtude da Raiva, que o avô dele, o Mahatma Gandhi, manda ele escrever numa parede todas as vezes que ele foi violento. E Exatamente, aí? E exatamente. aí? E ali eu me identifiquei, eu falei, nossa, eu sou muito violenta, e ainda mais por ter, eu estava nessa época destravando a minha comunicação, então era o período que eu estava realmente querendo colocar tudo para fora, e às vezes, na tentativa de ser assertiva, eu estava sendo, na verdade, agressiva. Então, a comunicação não violenta, ela entrou na hora certa na minha vida, porque ali eu comecei a entender que sim, eu tinha esses comportamentos violentos, tentando me comunicar, tentando influenciar as pessoas por meio do medo, da culpa, e ali eu comecei então a trabalhar, comecei a entender que sim, nós podemos falar sobre tudo, só que existe uma forma gentil, respeitosa e empática da gente falar sobre as coisas. Então a comunicação não violenta ela entrou nessa hora certa, assim, porque aí sim eu pude usar o poder da minha voz de forma realmente assertiva. E aí, o que que você é, convida as pessoas que estiverem nessa mesma posição, nessa mesma situação que você, que o que você está falando para mim, ela não é uma coisa rara. Isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Nós, primeiro, quando a gente tem medo de falar em público, quando a gente acha que não é violento e a gente é violento. Então, conta para mim assim, qual foi o primeiro exercício que você fez e que foi poderoso e que as pessoas também podem utilizar no dia a dia delas? Certo, Vânia. Eu acredito que o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Então, para mim, tudo começou com muito autoconhecimento. E algo que fez, assim, muita diferença para mim, que foi logo no começo desse meu primeiro processo de coaching, porque depois vieram outros, vieram mentorias e cursos. Mas no primeiro processo de coaching, um exercício que eu fiz foi o entendimento sobre os meus valores pessoais. E a partir do momento que eu entendi o que que me guia, o que que eu estou buscando sentir no meu dia a dia, que emoções que eu estou procurando experimentar na minha vida, eu comecei a tomar decisões ali mais alinhadas e mais conscientes. Eu comecei a entender muitos dos conflitos internos e com as outras pessoas a partir dos meus valores. Então, eu acredito que um exercício muito poderoso é a gente buscar esse autoconhecimento e conhecer os nossos valores pode ser uma forma muito bacana da gente fazer isso, para a gente saber o que que nos direciona, qual que é a nossa bússola, porque isso ajuda a gente a tomar melhores decisões, inclusive sobre o que conversar, quando conversar, buscando ter empatia também com os outros, buscando entender também que os outros têm valores diferentes dos nossos. É interessante o que você está falando. Eu tive um cliente para mim que uma vez conversando, ele virou-se para mim e falou assim: "Ah, porque meu chefe foi isso, foi aquilo outro." E eu falei para ele assim: valor que é importante para você que foi inferido nessa conversa. Quando eu perguntei para ele, ele falou assim: Vânia, caiu uma bigorna na minha cabeça. Agora eu entendi por que que eu estou tão incomodado com a fala dele. Foi porque o valor, que para ele naquela conversa era confiança, tinha sido colocado numa situação de dúvida. E quanto Sim, aquilo foi impactante para ele. Né? Então, assim, o que você está trazendo, que eu acho super importante, é que se nós não tivermos conhecimento e propriedade dos nossos valores pessoais, que, consequentemente, né, na verdade, eles também são as nossas necessidades, muitos dos nossos conflitos vão ser recorrentes e vão continuar acontecendo enquanto eu não olhar para eles, enquanto eu não entender, enquanto eu não me sentir para eu poder chegar para outra pessoa e falar. Né? Então, acho assim, você trouxe assim, para mim, eu acho que assim é a peça-chave, né? Uma das peças-chaves dentro da comunicação não violenta são os nossos valores, né? Aquilo que é importante para nós, né? Poxa, que exatamente. Eu muito vejo legal. que muitas, assim como eu tinha conflitos, né, o entendimento de quais são aqueles valores que eu quero viver, que eu quero atrair para minha vida, e aquelas coisas, aqueles sentimentos e aquelas emoções que eu não quero experimentar. E isso para mim foi também uma grande virada de chave, porque ao mesmo tempo que eu queria muito poder contribuir com a vida das pessoas, é um valor muito forte em mim, eu tinha muito medo da rejeição. Então, olhar Olha. essas duas coisas assim e poder falar, cara, tudo bem, eu tenho medo da rejeição, só que eu quero muito contribuir para enriquecer realmente a vida das pessoas. Então, eu preciso olhar mais para isso que eu quero atrair e começar a silenciar, começar a dissolver esse medo da rejeição. Então, esse olhar ele também foi muito importante para mim.
Bom, legal, gostei. E aí, você que está nos ouvindo, a Milena, no próximo episódio, vai completar isso que ela acabou de dizer. Então, ela vai trazer como é que ela lidou com essas emoções, com esses sentimentos, e vamos continuar conversando com ela na próxima semana. Milena, muito obrigada pela sua estada por aqui, né? Nós vamos ficar muito felizes com sua presença novamente. Um grande abraço para você. Obrigada, Vânia, um abraço. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.